Esta é a imagem principal da nossa reflexão de hoje. Há uma variação das imagens, tá bem? Mas esta imagem, ela foi extraída, ela foi tirada, é uma foto minha mesmo, e ela foi tirada no ano de 2016. Um lugar que talvez alguns de vocês já até estiveram, no Peru. Precisamente, é uma imagem de às 6 e pouco da manhã, mais ou menos, tá? Talvez um pouco antes, né, Gata? Talvez um pouco antes das 6, 5 e alguma coisa, no dia 16 de outubro de 2016. E ali no Peru, essa imagem está retratando o Lago Titicaca. Já ouviram falar, certamente. Talvez alguém já tenha estado no Lago Titicaca. O que eu estou colocando aqui para vocês é o nascer do sol, tá bem? Como comentei já aqui para vocês, antes das 6 da manhã, 5 e alguma coisa, é o nascer do sol. E o amanhecer no Lago Titicaca, no Peru. O Lago Titicaca tem, vamos dizer assim, ele é um lago muito grande, e a maior parte dele está no território do Peru. Mas há uma parte que fica no território da Bolívia. Portanto, em alguma parte ali do lago, se você continuar atravessando, você passa do Peru para a Bolívia no meio do lago, né? E a gente estava ali numa das margens, essa foto é uma pontinha da margem, porque realmente é muito grande. A gente pode navegar ali por vários cantos e ilhas pelo Lago Titicaca. E numa dessas margens, do lado do Peru, precisamente na cidade de Puno, Gatinha foi responsável por uma coisa muito boa. Ela organiza essa parte de hotéis, assim, e ela organizou um hotel com um quarto milimetricamente estudado para que a gente estivesse numa janela que desse para o lado certo do Lago Titicaca, que nos permitiria ver o nascer do sol. Isso é um elogio, uma ótima ideia. Por outro lado, carregou uma coisa que nós combinamos da seguinte maneira: pô, queremos ver o nascer do sol aqui, que dizem que é muito bonito, né? Falou, eu espero que o sol nasça hoje por volta das 9 da manhã. E fiquei com essa expectativa. Mas colocamos o despertador para 5 e pouco, nem sei, 5 e meia, Gatinho. Eu falei, essa é a parte não tão boa, né? Se a Maria Helena estiver nos ouvindo em algum momento aí, ela vai dizer, poxa, mas eu estou acostumado às 4 e meia, né? Pois é, são as exceções. Mas 5 e pouco a gente estava em pé com um grande privilégio, que foi abrir as cortinas ali de um janelão de vidro do quarto, e aí pronto para ver o amanhecer no Lago Titicaca. Bom, qual foi a nossa primeira imagem às 5 e meia da manhã? Uma escuridão absoluta. Não, não deu nem para trazer uma foto para vocês aqui, pelo motivo evidente, né? Não sairia. Completamente escuro. Ficamos ali um pouco, olha, não olha, né? E aos poucos, aquela escuridão começa a ficar mais suave, mais leve, aquela pequena luzinha, dando sinais de que o sol estava aparecendo. Eu, nesse momento, já estava com um olho meio aberto e o outro completamente fechado, mas começando a ficar atento, né? E daqui a pouco nós dois estávamos ali abrindo aquele janelão e esperando assim, momento a momento, desde a escuridão completa até aos poucos começarem os primeiros, vamos dizer assim, vislumbres de luz. Como é boa a luz do dia, né, amigos? Eu não sei se alguém aqui é muito noturno, no sentido de que é muito ativo, dorme mais tarde e tal, mas seja qual for, aquele que tem um relógio biológico um pouquinho mais para noite, outro que tem um pouquinho que dorme mais cedo e acorda muito cedo, independentemente aí dos nossos relógios biológicos e das nossas escolhas em cima disso, como é bom a gente poder ver a luz do dia.
isso nos permite coisas maravilhosas. Eu queria mostrar algumas coisas que a luz do dia permitiu naquele dia, precisamente dia 16 de outubro, né? 16 de outubro de 2016. 2016, precisamente. A luz do sol, a luz do dia, permite bênçãos maravilhosas todos os dias. Mas, particularmente, para ilustrar um conceito, nós vamos seguir um pouquinho esse dia em 2016. Então, tá ali. Esta é uma foto tirada ali da janela do quarto reservado. Bom, queria só situá-los ali um pouquinho dentro daquele nosso mapa mundo. A gente já viajou por tantos lugares, né? E aqui está mais ou menos com essa seta o Peru, Lago Titicaca, né? Olha, um pouquinho antes daquela foto que eu mostrei para vocês podem ver inclusive os respingos Na janela. na janela ali do Chuva. quarto, né? Que beleza. Nessa hora não estava chovendo, mas Hoje talvez choveu no dia anterior, né, gatinha? de E madrugada. de madrugada, né? Então estava um pouquinho com esses respingos. A gente, quando olha ali antes das 6 da manhã, a gente não estava vendo nada. Ali perto, chegando perto das 6, a gente começa a ver algumas coisas. Nossa, o Lago Titicaca está como se fosse algumas algas, depois a gente vai descobrir que não é, são totoras, né? Um estilo de planta aquática que é tipo um, Junco, um né? junco, mais ou menos, muito denso, muito forte, que forma até ilhas desse junco aí, né? E aí o sol começou a melhorar, olha, começou a subir e o amanhecer, sempre na vida de qualquer um de nós, ele vai surgindo aos poucos e a gente começa vendo coisas mais interessantes. Até que então a gente tirou essa foto aqui. Essa é uma foto muito especial. Esta eu considero a foto oficial da noite, porque além das montanhas lá ao fundo, o sol já, vejam que está já mais forte por essa foto, né? E a gente já vai vendo as totoras e essas plantas ali no Lago Titicaca, mas ela tem um elemento a mais muito importante para a nossa conversa espiritual de hoje. Observem que já tem um barquinho ali antes das 6 da manhã se movimentando. Que coisa legal. Eu queria até fazer aqui, para a gente não perder o nosso bom hábito. Já continuamos com as imagens. Hoje eu trouxe várias fotos para vocês, mas eu já fiz a impressão especial dessa foto. Aqueles que vierem em casa sabem um dia, poderão ver todas as fotos ao vivo, tá bem? Estão todos convidados, né? E eu quero deixar aqui, mas esse detalhe é muito importante, porque à noite na escuridão da noite e a gente, para não perder o pôr do sol, a gente acordou num horário que ainda estava tudo escuro. É o nascer do É, sol. é o nascer do sol, melhor, obrigado, gatinha. Nada disto era possível a gente ver, nada. Toda essa beleza do Lago Titicaca e do que vem pela frente aqui agora estava escondido pela noite, pela escuridão. Mas quando a luz começa a surgir, não só as cores, os cenários, o calor, mas também o movimento começa a surgir. E a gente já teve o privilégio de registrar a foto dessa. Aliás, acho que era um casal nesse barquinho. Já mostro para vocês alguma coisa. Vamos deixar a nossa foto oficial aqui do Lago Titicaca. E eu queria voltar para vocês, com vocês, para essa imagem. A mesma imagem, né? Acho que vocês já podem ver aí. É tão gostoso começar a enxergar as coisas, mas ainda neste momento em que o sol está surgindo, não dava para ver muita coisa que viria mais pela frente, quando o sol estivesse iluminando de forma completa o Lago Titicaca. E eu continuo aqui com vocês. Mandei para o WhatsApp no convite para vocês essa parte da foto, né? Que eu tirei aqui na vertical também. E colocando nessa moldura, quando eu olho para essa foto aqui, gatinha, eu me lembro, e esse foi um motivo que deu início a esse tema, né, quando conversamos sobre ele,
Colocamos ele nesta quarta-feira a pedido da gatinha, quando estávamos escolhendo alguns temas para essa quarta, não é, gata? Homenagem a Rosário. Aliás, esse tema e esse local e essa experiência no Peru que vem agora pela frente é uma homenagem a um dos participantes, né, gatinha? Bem Quem? lembrado aqui. Ops, saiu aqui, deixa eu retomar para olhar aqui para vocês. Esse tema de hoje nós estaremos homenageando a Maria do Rosário, que está nos ouvindo aqui, que está nos assistindo nesse momento. Uma peruana que a gente adorou conhecer, se tornou uma verdadeira amiga. E passando ali num dos shoppings aqui em São Paulo, parando numa cafeteria maravilhosa. Aliás, o dia que vocês estiverem com a gente, já levamos alguns amigos da live, gente aqui de São Paulo, para tomar um cafezinho e comer um brigadeiro ou uma trufa maravilhosa feita pela Maria do Rosário. Maria, é uma honra ter você de novo aqui nas nossas lives e hoje, em homenagem ao seu país de nascimento, que a gente adorou visitar, continuamos aqui a nossa história no Peru. Deixa eu trazer aqui essa imagem, ali no Lago Titicaca, em Puno. Amigos, quando eu vejo essa imagem aqui, nós dois, Gatinho e eu, nos lembramos de um texto que está na Palavra de Sabedoria para unir imagem com palavra, no livro de Provérbios. Uma descrição curta, mas descreveu com precisão essa cena que a gente está vendo aqui. E eu trago aqui para vocês, olha só, o caminho do justo. Aliás, uma rápida explicação, essa palavra justo na Bíblia deixa muito claro em vários textos que está se referindo não a uma pessoa que é perfeita, nenhum ser humano é perfeito, todos têm as suas falhas. Um dia teremos uma restauração da natureza humana, mas aqui, nesse momento, temos as falhas. Mas o justo na Bíblia é uma expressão se referindo àqueles que andam nos caminhos de Deus. A palavra ela tem uma conotação mais direta, aquele que é justificado. Aquele que é justificado por Deus, ou seja, aquele que é perdoado. Ele é imperfeito, ninguém é perfeito, mas ele anda nos caminhos de Deus, ele busca Deus e, portanto, ele é justificado, ele é perdoado. E aqueles que andam nos caminhos de Deus, portanto, na Bíblia é chamado de justo. Há outras palavras também. E olha só, o caminho do justo, aquele que busca Deus, é como a luz da alvorada. Amigos, esta cena que vocês estão vendo aqui é uma cena que se chama alvorada. É o nascer do sol. Olha que interessante, o caminho do justo é como a luz da alvorada. Está aqui uma imagem precisa. E descreve aquilo que a gente veio vivendo desde as 5:30 da manhã, que brilha cada vez mais intensamente, eu diria, até a plena claridade do dia. Esse texto aqui diz para nós muita coisa que a gente gostaria de comentar com vocês. O caminho é como essa luz da alvorada, a gente tem aquela escuridão onde não se vê nada, daqui a pouco a gente começa a ver algumas coisas, mas cada vez mais nós vemos melhor e mais profundamente e até mais longe, com mais cor, com mais realidade, com mais profundidade, com mais intensidade, especialmente quando se chega à claridade máxima do dia. Que texto, né? Eu queria mostrar para vocês esse texto, na realidade, desse dia, do dia 16 de outubro de 2016. Por quê? Volto ao momento em que estávamos vendo ali da janela, e aos poucos a imagem foi ficando assim. A gente já começou a ver mais detalhes. Descemos para o nosso café da manhã e em seguida já fomos nos aproximar lá da margem do Lago Titicaca. Aí a imagem foi trazendo clareza. Nossa, aqueles pontos pretos que nós víamos mais ou menos, agora enxergamos melhor.
Esse capim que você pode ver aí é justamente a totora. E pode ver que está espalhado por todos os cantos, a gente já consegue ver as montanhas melhor, as cidadezinhas, os vilarejos ao longo do Titicaca, e é claro que então a gente já começa a perceber mais claramente não só a luz, as cores, mas os movimentos. Olha o barquinho, achamos o barquinho, que estava em movimento já por ali desde cedo, quando a luz estava começando, pescando, fazendo as suas atividades, não sabemos os detalhes, mas aí resolvemos também entrar lago adentro. E o movimento começou a ficar intenso naquele dia. Olha a vida tomando vida. A noite se transformando no dia, e aí a luz, o movimento, a intensidade, a atividade da vida humana, e dessa forma aí. Claro que pegamos o nosso barquinho, que também já estava encomendado, e fomos Lago Titicaca dentro. Gente, que cenas maravilhosas! Não tínhamos ideia tudo que a luz iria nos revelar nesse lago ali à frente. E começamos a nos aproximar de verdadeiras, são muitas, dezenas e centenas de ilhas de totora, de tão firmes, são ilhas Flutuantes. flutuantes, obrigado, que estão ali, né, navegando um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, em virtude da densidade, mas ao ponto de se construir casas também de totora e outras tantas construções nessa ilha. E a gente foi se aproximando da intensidade que a luz nos permitia ver. Aliás, um país de muitas cores, né? E, poxa, agora aqui nesse horário, já depois do café da manhã, já a gente se aproximava aí das 9 da manhã, que é o horário que eu esperava que o sol nascesse, né? Mas que nasceu antes. Mas antes disso, 8 e pouco, talvez 7 e pouco, as pessoas já estavam com seus trajes típicos, né? São descendentes dos Urus, são considerados Urus, né? A gente costuma ver geralmente ali no Peru, em outras regiões, histórias e arqueologia e tanta coisa fantástica dos Incas, mas esses são outros povos dos Urus que tiveram inclusive conflitos com os Incas, foram ali pressionados a até fugirem um pouco para o Lago Titicaca e viveram ali nessa região. Gente, a vida e a luz estava nos permitindo. Vocês podem perceber por essas fotos a intensidade do que estava lá por trás, e o movimento e as cores, e as crianças, a vivacidade das crianças, percebem nessas fotos, inclusive dos pets já começando a correr para cima e para baixo, né? E olhando para tudo isso, o nosso guia escolheu, já estava combinado, em parar numa destas ilhas, e ali então a gente teve o privilégio de descer e passar um bom tempo para ver como é a vida como ela é para os Urus e aquele povo da região ali. Que privilégio, que intensidade. Dou uma pausa aqui para olhar para vocês, amigos. Seja qual for a experiência da vida, esse dia foi um dia muito especial, Foi. marcante. Estou trazendo fotos de surpresa aqui, buscadas no fundo do baú, para presentear a gatinha. Que dia maravilhoso. Mas, Foi. independentemente, não é todo dia que a gente está em lugares tão espetaculares como este, no Peru, ou em qualquer outro local. Às vezes é um dia normal de trabalho. A luz do dia nos permite viver intensamente aquele dia. Se a gente, cada manhã, não sei que horas você acorda, 4h30, 5h30, como eu naquele dia, né? Geralmente acordo um pouquinho depois. Seja qual for o horário que você acorda, primeira coisa, e esse é um convite da live de hoje, um dos primeiros convites, para você olhar para a vida, para a luz, abra a janela. Aliás, é muito interessante aqui no meu escritório, quando a gente passa por aqui, em outros ambientes da casa, e a gente vê aquela luz entrando. Gente, coisa Amém. maravilhosa, na hora, motivo para a gente agradecer. Senhor, obrigado pela luz do dia que me permite ver as coisas. Numa grande cidade como nós estamos aqui em São Paulo, a gente vê as luzes daqui de cima, até bonito ver as luzes e tal, mas poucos detalhes, né?
A luz do dia nos permite ver. A luz do dia nos permite ver. E a gente estava vendo e vivenciando, vivendo a vida que Deus nos deu lá naquele local tão especial. Maria do Rosário, que lugar maravilhoso esse seu país. Adoramos tantas outras coisas que vivenciamos lá. E neste local começou a nossa convivência, né, amigos? Recebemos ali por essas famílias, cada ilha é composta por várias famílias ali, né? Famílias bem próximas uma das outras ali, e recebemos muita informação, muita novidade da cultura, não só peruana, mas também dos juros, do povo daquela região. Olha, explicações assim maravilhosas. Se vocês puderem ir conhecendo, interagindo com essas pessoas aqui. Jovens que estão dando as aulas para nós ali, né? E aliás, se você observar aqui, um detalhe nas explicações, porque não só as casas deles, mas também as embarcações deles são feitas de totora. E ali está um exemplo. Na mão dessa jovem, esqueci o nome dela agora, eu até quero dizer a vocês, é um barquinho de totora em miniatura, porque eles têm barcos muito grandes também, né? É claro que aquele barquinho que está na mão dela veio parar onde, gente? Sua mão. Na minha primeiro. Na sua, né? Olha, estão convidados a vir em casa, a gente tem peças de lugares aí, mundo afora. Essa daqui, olha, feito de totora. Em miniatura, vou deixá-la aqui. Tem uns detalhes, mas a gente vai continuar o nosso tema. Eu vou deixar ela aqui, ó, junto com a nossa foto, para marcar presença aqui. Aquele barquinho na mão dela, eu não sei como, quando cheguei em São Paulo, estava na mala. Eu não roubei. Não, não. Não, eles vendem algumas coisas ali, inclusive para o sustento deles, e nós também apoiamos. E é claro que eu falei, eu quero comprar alguma coisinha aqui, mas eu quero esse daí que está na sua mão, que você usa para as aulas ali. E acabou vindo para cá. Que coisa maravilhosa. Olha a intensidade de um dia, um presente de Deus aquele dia, né? Todos os dias são um presente de Deus. E assim continuou, gente. Fomos conhecendo pessoas, interagindo, conversando com elas, nos comunicando ali da melhor forma possível, né? O espanhol prevalece, fica mais fácil. E olha só, gatinha inteira, essa é uma das fotos surpresas que eu achei. Vou dizer a vocês aqui, dá uma olhada Esse aqui. dia é muito fofo. Vou até olhar para vocês. Hoje eu vou revelar algumas coisas que não foram autorizadas, né? A primeira delas eu vou revelar agora aqui, depois eu me resolvo aqui em casa depois da live. Gente, pela gatinha, a gente tinha levado de lá umas 5 ou 6 criancinhas dessas. É mesmo. Eu falei, gata, mas não vai dar isso aqui não vai dar. Olha, pela gatinha teria levado. Eu tô me falhando aqui os nomes, eu precisaria rever se está em alguns dos registros, mas vai sem os nomes aqui hoje. E esse menininho aqui, Ah, é muito fofo. Muito fofo. quase E ele adorou pensando. ficar no meu colo. Ficou muito tempo ali, uma interação muito curiosa, só nos olhares. Um Eu sou garotinho de muito peruana. uma mãe super jovem, que foi interessante conhecer. Gente, a gente ficou convivendo um tempo ali com eles, que ali, olha, a mãe desse menininho super jovem, né? E ali na família, cada um com a sua casa, casa de Totora, como vocês podem ver, que interação. Passamos um tempo tão precioso ali que a gente começou a ficar parecido com eles, não acham? Olha só isso. Que maravilha, que interação. Eu estou estimulando vocês até a visitarem o Peru. Aliás, o Peru tem muita coisa boa. Estou dando um item, um item. Mas não dá para deixar de ir no Lago Titicaca e ter essa experiência. Gente, quando eu olho aqui para vocês e chamo sempre vocês de pessoas queridas, porque é do fundo do coração, encontramos pessoas queridas naquelas ilhas flutuantes do lago. Que coisa! Pessoas pelos quais Jesus deu a sua vida, pessoas pelas quais Deus
Diz assim: eu quero torná-las felizes. Pessoas pelas quais Deus dá a luz do sol todos os dias. E quando nasce a luz ali, alguns deles já estão com um barquinho, fazendo não sei o que, gente, buscando alguma coisa, pescando, se movimentando, família se arrumando. Quando os primeiros barcos de turistas ou pesquisadores começam a aparecer ali, eu não sei qual é a hora do primeiro barco, eu acabei não encomendando o primeiro, Óbvio. mas eles já estão ali com um sorriso. Claro que eles querem receber bem os turistas, precisam vender suas coisinhas, dar as suas aulas, tudo contratadinho ali, mas já estão ali com um sorriso, com uma espontaneidade que vai além daquela fachada de quem quer vender alguma coisa, gente. É perceptível. Você percebe que é uma interação do coração. Por isso que hoje eu estou revelando assim imagens especiais. Esses peruanos aqui são fakes, tá? Quase que deu para passar, né, como Ixi. peruano, mas passou um pouquinho, acho que não deu muito, não. Urus, então, nem pensar. Aí chegou o momento, depois de algum tempo, que a gente se despede. Olha, essa família aqui, estou vendo seis casinhas ali, não sei se é. Ah, Há uma sétima, eu acho que é a mais à direita, que saiu fora dessa foto. E a gente começa a nossa despedida deles, mas o dia continuava, a luz continuava revelando tantas coisas maravilhosas que nem vai dar tempo de eu continuar aqui, mas pegamos uma dessas embarcações especiais de Totora, eles têm muitas, né? Vocês podem ver por essa daqui, estilos diferentes, a gente acabou pegando uma mais semelhante a esta segunda aqui, e seguimos o nosso caminho, inclusive para outras ilhas, e ilhas que serão histórias para outra ocasião ali, mas eu só, numa outra ilha, só preciso dizer a vocês que a gente continuou vendo as pessoas, interagindo com as pessoas. E uma delas eu preciso. A história vai ficar para outro dia, mas eu preciso mostrar aqui para vocês. Olha, nos despedindo dessa pequena ilha e indo para ilhas maiores, ilha de terra mesmo, e ali continuando interações com pessoas queridas. Não tenho a menor ideia, e ele também não, da idade deste senhor. Que interação foi. inesquecível. Esse aqui vai ficar uma história para outro dia. E assim a gente foi vivendo aquele dia. Aquele dia que Deus nos deu e que a luz permitiu essa interação. Amigos, quando a gente vai na palavra de sabedoria da Bíblia, há uma coisa muito interessante que numa conversa hoje com a gatinha ainda sobre o tema, ela lembrou algo que eu queria até dar esse crédito aqui. Deixa eu só olhar. Vocês sabem, né? Eu estou sempre utilizando a Bíblia Ilustrada. Aliás, alguns já pediram. Eu não posso esquecer, gata, de mandar um link lá no grupo, aqueles que desejam é, buscar comprar essa Bíblia, de onde estiverem, acho que eles mandam, né? Eu vou mandar o link de onde a gente comprou. Já sei que alguns já compraram. É uma Bíblia, assim, maravilhosa de todo dia a gente ter esse contato com ela. E eu estou usando essa Bíblia nessa temporada, né? Quando a gente pega essa imagem, olha, as primeiras páginas do livro do Gênesis, no capítulo 1, há uma coisa muito interessante. A luz que permite tudo o que acontece na vida, né, durante o dia, é algo criado por Deus de uma forma muito curiosa, já no primeiro dia, tamanha a importância e como Deus propôs isso. Olha que interessante, logo no primeiro texto ali, do primeiro verso do Gênesis, as primeiras palavras, né? Nós já sabemos, já conversamos sobre isso, no princípio criou Deus os céus e a terra. E o texto vai continuar dizendo assim: a terra estava sem forma e vazia. E na sequência, disse Deus, primeiro dia, gente, haja luz. E instantaneamente houve luz. Simplesmente assim, né? A gente já conversou com isso, que coisa maravilhosa. Deus Pai, Deus Filho, Jesus, Deus Espírito Santo na criação. E era dito e as coisas apareciam. E olha que interessante. Deus viu, gostei muito dessa expressão aqui, gata.
Deus viu que a luz era boa. Por conta de tudo isso que eu estou vivenciando com vocês lá no dia 16 de outubro de 2016 e todos os outros dias da vida, Deus viu que a luz era boa. E aí ele separou a luz das trevas. Que coisa fantástica. Por que que Deus já focou em trazer uma luz para nós seres humanos? Para que, olha, quando você vira as páginas aí, para quem está acompanhando na Bíblia, página 4 aí, viu, uma mãe e todos mais, para que por, por conta da luz que ele nos traz, era possível, depois que ele criou todas as outras coisas, a gente poder ver essas coisas todas, com essa vivacidade que está na ilustração desse autor. Eu trago aqui para vocês uma coisa interessante. Todo dia, repito para vocês, é dia para a gente amanhecer agradecendo a Deus pela luz. É fato que, infelizmente, algumas pessoas perderam a sua visão. Há uma promessa de Deus. Por ocasião da volta de Jesus, ele vai não somente ressuscitar pessoas, mas também restaurar pessoas a um estado de perfeição, como ele criou os seres humanos. E aqueles que perderam a sua visão e que não podem estar presenciando isso que eu estou partilhando aqui com vocês, há uma promessa de Deus para o coração dessas pessoas. Talvez pessoas que a gente conheça, da família ou não, Deus vai restaurar a visão para a eternidade, para que as pessoas que estiverem, aqueles que andam nos caminhos do Senhor, vejam o texto que trouxemos hoje aqui, aqueles que andam nos caminhos do Senhor, terão as suas vidas restauradas, inclusive a sua visão para a eternidade. Fica essa promessa aqui. Mas aqui, enquanto estamos vivendo e temos o privilégio, o dom da visão, precisamos a cada manhã ver o dia, aquilo que Deus nos ofereceu. Eu, hoje pela manhã, no grupo da família, nós recebemos uma foto enviada pela minha mãe, que está aqui presente, né, mãe? Ah, tomando aqui, ó, peço autorização, mãe. Minha mãe logo cedo mandou essa foto aqui do céu. Que maravilha. Que privilégio a gente poder olhar para o céu logo cedo. Outra lição extraordinária. Eu sei que há duas pessoas aqui que têm o hábito, e começou com a minha irmã, que está também presente, a Vilma, de sempre mandar uma foto do céu, né, Vilma? Hoje eu peguei a da mãe, por ter recebido logo cedo a primeira, e eu queria fazer essa referência a ela aqui. Mas a Vilma e minha mãe têm esse hábito, e a Vilma começou há algum tempo atrás, ela está num local em Campinas tão privilegiado que ela presencia o pôr do sol em especial, mas o início do dia também com imagens espetaculares. Então ela está sempre mandando uma imagem do céu. Curtindo esse amanhecer, tendo o coração grato pelo dia que se inicia, para aquilo que Deus está oferecendo de início e tudo aquilo que vem pela frente. Então fica o convite. Vamos é, aproveitar esse privilégio, que é olhar para cima logo no início do dia. E continua a nossa história, amigos. O caminho do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. Quando nós olhamos aqui, o objetivo da nossa live é sempre esse: queremos ser pessoas melhores, queremos estar entre os justos, aqueles que são justificados por Deus, aqueles que andam nos caminhos do Senhor, porque estes vão tendo cada vez mais uma claridade em relação à vida. Há uma coisa interessante nesse texto que eu queria mencionar a vocês neste momento, que é o seguinte. Observem que o texto ele fala que essa claridade do dia, desse amanhecer,
ela é destinada aos justos. Mas a luz do sol, hoje, como está inclusive expresso num dos textos da palavra de sabedoria da Bíblia, não trouxe aqui para vocês, mas tem aqui do lado aqui, livro de Mateus, capítulo 5, na nossa Bíblia aqui. Está dito uma coisa muito interessante diretamente. O sol nasce para justos e injustos, para aqueles que andam nos caminhos de Deus e para aqueles que não andam nos caminhos de Deus. Curioso isso. Se a luz do dia, a luz física, pelos nossos olhos biológicos, que podemos presenciar isso, ela nasce para justos e injustos, então esse texto que eu coloquei aqui não está se referindo à luz do dia, à luz física, porque ele diz aqui que essa luz ela é destinada àqueles que andam nos caminhos do Senhor. Amigos, há uma outra luz que pode percorrer o nosso dia todos os dias. E não estamos nos referindo à bênção da luz do sol no nosso dia tradicional. Uma luz espiritual que pode iluminar a nossa mente, a nossa vida, e que olha, palavras da sabedoria da Bíblia aqui. Esta luz, ela é destinada somente àqueles que andam nos caminhos do Senhor. Percebe? Olha, eu vou colocar aqui de novo, perguntar a vocês se faz sentido isso que estou dizendo, né? Para estes, né, o caminho do justo é como a luz da alvorada que brilha cada vez mais, até a plena claridade do dia. É uma luz que está ligada ao caminho do justo. E não um caminho que pode ser do justo ou não, daquele que segue ou não. Amigos, há uma coisa muito clara, e eu dou sequência aqui para vocês. Que luz é esta? Porque nós estamos vindo aqui às quartas-feiras buscando esta reflexão de vida, porque nós queremos este caminho. Se não é a luz do sol que brilha para todos até então, que luz é esta? Está aqui, olha, de novo, na palavra de sabedoria, Danilo. Como você sempre diz, né? Quando a gente tem uma boa pergunta, vamos buscar na Bíblia. E a pergunta é esta: que luz é esta que não é a luz do sol, que pode brilhar na nossa vida de uma forma diferenciada e somente para aqueles que andam nos caminhos de Deus? João 8:12. O próprio Jesus diz assim: Eu sou a luz do mundo. Amigos, a luz que aquele texto está se referindo é Jesus na vida das pessoas. Ele diz assim: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue, quem anda nos meus caminhos, jamais andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Olha, vou dizer uma coisa aqui para vocês. Andar nas trevas, e lá no Gênesis, Deus fez uma separação entre luz e trevas, usando essa mesma expressão. É andar na escuridão. É andar sem estar vendo as coisas como elas realmente são. Se biologicamente falando isso já é complicado, andar em caminhos em que está totalmente escuro, isso é possível? Quantos metros nós conseguimos andar sem termos problemas? Se andar nesse contexto já é complicado, imagine na vida espiritual. Andar sobre caminhos na escuridão, com a mente totalmente fechada, sem ver a realidade, sem ver as coisas, sem ver a luz, sem ver as cores, sem ver o caminho, sem ver a direção. É este tipo de mensagem que a palavra de sabedoria está nos trazendo hoje. É o seguinte: aqueles que buscam ao Senhor, que querem andar nos seus caminhos, terão uma luz que ela vai aumentando aos poucos, gente. Esse aos poucos nos permite chegar até uma claridade. Não é que a gente vê do dia para a noite tudo agora muito claro espiritualmente. Conforme nós vamos estudando, crescendo, buscando a Deus, vai nos trazendo mais claridade mental. O Espírito Santo tocando e dando, iluminando, sabe aquela expressão? Senhor, ilumine a minha mente para que eu possa ver a realidade das coisas.
E isto é destinado somente àqueles que buscam o Senhor. Eu finalizo essa reflexão trazendo mais umas imagens, e agora de surpresa para a gatinha. Lá vem. Ela vem, né? De forma muito rápida, mas para a gente entender a profundidade que esse texto está querendo nos trazer. E eu vou movimentar aqui. Bom, do Peru, que a gente já viajou, nós vamos fazer agora uma viagem bem rapidinha, propositalmente, porque posteriormente a gente volta para esse local. Vamos dar uma passadinha no Marrocos. No Marrocos, vamos juntos para esse local. E lá no Marrocos, eu queria dizer a vocês o seguinte: esta foto é uma foto que eu tirei, que vocês não estão vendo quase nada, mas é uma foto que existe mesmo, tá? Essa foto é lá no Marrocos, precisamente no deserto do Saara, com um pouco de luz do carro, tirada no dia 17 de julho de E 2009, nove. É. e pelo registro da foto, precisamente às 4h07 da manhã. Vou até olhar aqui para vocês. Se vocês disserem assim, puxa, você está acostumado a acordar esse horário? Em casos ultra especiais. Este era um caso ultra especial. Voltando aqui à foto, porque eu vou passar essa experiência, mas ela vai nos ilustrar uma coisa interessante. Amigos, igual lá no Lago Titicaca, tudo escuro. Imagine se apagar o farol desse carro aqui. Quanto a gente pode andar na escuridão? Na escuridão física já é impossível. No deserto do Saara, meu amigo, imagina, né? O quanto eu estava esperando que nada de mal acontecesse com essa luz aqui. E agora, na escuridão espiritual, isso é mais grave ainda, né? Aos poucos, 4h07 da manhã, aí depois, né, 4h10, mais ou menos, a gente chega no local ainda. A máquina fez uma compensação de luz, então dá para ver um pouquinho, um ponto no meio ali, numa parte do Saara, em que era um ponto de suporte. Ali a gente deixava os carros e começava um trajeto com camelos. Ainda no escuro, amigos. Estava bem escuro Quem mesmo. só o guia sabia para onde ele estava indo, e eu ainda acho que mais ou menos, até chegarmos num ponto do Saara lá no alto. Aqui trago algumas imagens de surpresa para a gatinha, para ela relembrar esse, não estava no plano, E 9. 2009. Já esperamos no escuro, sentado numa areia fria, O e camelinho lá aí, o embaixo. camelinho estacionado lá embaixo, a gente de olho ali, já pensou se esse bichinho resolve sair correndo? Tá ali, nossos bichinhos garantidos, né? Eram dois, e nem estou vendo onde é que está o meu ali essa hora. Mas esperando o nascer, o amanhecer, aquilo que Deus nos reserva. A imagem é esta aqui, gente. Esta aqui, no deserto do Saara. Eu até quero rapidamente fazer uma coisa aqui. Olha, reservei Mas você não me falou dessa uma foto. impressão. Pois é, olha, vamos fazer uma troca aqui do Peru com autorização da Maria do Rosário. Olha aqui, estou movimentando aqui. Vamos substituir só momentaneamente, Maria, essa imagem aqui, belíssimo do nascer do sol no Lago Titicaca. Mas vamos colocar agora, por os minutos finais, essa imagem do amanhecer, do nascer do sol no deserto do Saara. Tá aqui, tá feito. Aqui, ó, alterado, tá bem? O deserto do Saara, na No região do Marrocos. Marrocos. Amigos, há uma lição final aqui tão impressionante. Eu preciso voltar nessa foto com vocês. O amanhecer lá foi também cedo. A imagem é impressionante. A luz mostrando caminhos. E depois que, imagine, no deserto, nós tivemos a diferença ali com o Lago Titicaca, e por isso que eu trouxe essa experiência no Marrocos, é que nós tivemos que percorrer um trajeto na escuridão. Amigos, é impossível.
Confiamos completamente naquele guia que foi direcionando, levou, parou os camelos e disse: olha, subam as dunas de areia ali e sentem e fiquem ali esperando o nascer do sol. Há um grupo à distância de israelenses que estavam ali, mas bem à distância e somente nós dois, o guia ficou lá por baixo, sabe lá onde, porque não víamos mais. É impossível sem a luz que vem de Deus iluminar os caminhos no deserto da vida. E aí eu trago umas surpresas aqui. Quando o sol apareceu, alguém ficou brincando com o sol. A gatinha aqui, né? Imagens que não estavam autorizadas, Não então eu mesmo. passo rapidinho. Mas aí, gente, vem a coisa principal. A luz, olha como a gente já começa a ver a nuance das dunas de areia do Saara. E aí o dia vai ficando mais completo, como diz o texto da Bíblia, né? Vai chegando à sua claridade máxima e a gente passou um bom tempo ali presenciando coisas, uma beleza própria do deserto. Que coisa maravilhosa. Até o momento que é, a gente se distanciou um pouquinho. Se olhássemos para frente era isso, para a direita era isso, para a esquerda também e para trás também. E a gente pensou, acho que está na hora de voltar. Onde é que está o guia? Aí começa a dar aquele friozinho na barriga. Será que a gente se distanciou demais? Deixa eu só dar uma olhadinha para minha mãe aqui. Mãe, deu tudo certo, a gente está de volta, viu? Não se preocupe, a gente não vai fazer isso novamente. Ah, não sei. Nos distraímos um pouco mas a luz estava ali, a gente sobe e desce, marcamos mais ou menos a direção, mas acho que se fôssemos um pouco mais para frente, aí a coisa começava a complicar um pouquinho. Maior deserto do mundo ali, praticamente. Mas ainda deu para algumas brincadeiras. Mostro rapidinho uma foto não autorizada. Tem gente que rolou duna ali adentro, mas fomos atrás primeiro dos nossos transportes, até que, graças a Deus, num sobe e desce de dunas, vimos ali à distância nossos camelos e em seguida, onde é que estava o tal do guia, mas em seguida a gente achou o guia pacientemente, mais ou menos, Mas- nos aguardando, acho que ultrapassamos os limites do tempo, e assim a gente se achou tranquilo com a direção para poder voltar com mais segurança. E o próximo passo foi encontrar aquela base onde a gente precisa, e graças ao guia. Eu até sabia o caminho, mas super. a gatinha preferiu que o guia fosse à frente, então a gente achou talvez um pouco mais rápido. E ali estávamos de volta, voltamos para esse momento. Amigos, essa experiência rápida aqui narrada do Marrocos nos traz algumas lições. Uma lição especial. Quando a gente olha para aquele amanhecer no Lago Titicaca, a gente lembra do texto de Jesus dizendo: Eu sou a luz do mundo, e aquele que me segue não andará em trevas espirituais. E quando a gente olha para o nascer do sol e esse amanhecer também lá em outro canto do planeta, a gente lembra de um outro texto impressionante. Se Jesus é a luz que pode iluminar a nossa vida em todos os aspectos possíveis, o próprio Jesus também menciona que, aliás, num outro texto, eu vou corrigir aqui a fonte, mas não Jesus, mas na palavra de sabedoria diz claramente o seguinte: que lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, e luz para o meu caminho. Olha que coisa interessante que a gente extrai aqui hoje à noite. Eu preciso andar nos caminhos de Deus, porque ali eu encontro uma luz para a minha vida. Uma luz espiritual que me permite ver as coisas, não só do dia da luz do sol, mas as coisas como elas realmente são, sobre a ótica espiritual, de eternidade. E na própria palavra de Deus nós encontramos o seguinte, que esta Bíblia, a palavra de Deus também é luz. Claro que se Jesus é a luz do mundo, a sua palavra também é luz. A sua palavra também é luz. Portanto, amigos, na prática, quando nós perguntamos assim, puxa, como é que eu posso ser
é um destes justos, justificados por Deus, que anda nos seus caminhos, que anda nos caminhos de Jesus, que é a luz, seguindo, estudando, vivendo a sua palavra. E é o que nós estamos buscando fazer cada quarta-feira aqui. Amigos, Jesus é a luz que nos direciona para a eternidade. E enquanto nós estamos aqui, e a eternidade ainda não chegou de forma plena, Jesus ainda não voltou. Ele diz o seguinte: sigam os meus caminhos, e os meus caminhos vocês vão encontrar nesta luz, que é a minha palavra de sabedoria. Não abra mão disso, aconteça o que for na sua vida pela frente. Quando as coisas ficarem turbulentas, quando elas não ficarem muito claras, quando elas trouxerem até algum desânimo à sua vida, lembre-se que esta luz, para a gente sair da escuridão, seja qual for a escuridão, uma escuridão emocional, uma escuridão dos relacionamentos, dos problemas, vamos buscar um caminho de luz. E isto a gente encontra na palavra de sabedoria da Bíblia. Muitas coisas podem acontecer. Talvez chegue até um momento que a gente nem tenha mais essas lives aqui por algum motivo. E que a gente não consiga mais nos conectarmos através dessa tecnologia. Independentemente daquilo que nós partilhamos aqui com vocês, algumas histórias, algumas experiências. Lembre-se, a maior experiência e a maior verdade e a luz está na Bíblia. Tenha sempre ela ao seu lado. E se um dia, mesmo a Bíblia, não estiver mais acessível a seres humanos, que ela esteja na sua mente e no seu coração. Peça a Deus para ajudar você a memorizar trechos especiais da sua palavra, porque quando ela não estiver mais acessível, o Espírito Santo de Deus vai iluminar a sua mente para lembrar os textos maravilhosos que vão fortalecer a sua vida, seja qual for a circunstância. É a luz que vai iluminar o seu caminho. Vamos orar? Pai nosso que está nos céus, obrigado, Senhor, pelo dia que o Senhor nos dá, a cada momento, a cada dia, pela luz, pelo amanhecer, pela oportunidade de vivermos biologicamente, fisicamente, as maravilhas, a intensidade, a cor, o movimento de um dia na vida que é um presente que o Senhor nos dá. Mas obrigado também, Senhor, e sobretudo obrigado porque o Senhor coloca à nossa disposição uma luz superior, que é a luz que vem de ti, a luz que é Jesus e que através da sua palavra pode nos iluminar a nossa vida para a eternidade. Que todos que estamos aqui tenhamos essa luz, a sua palavra de sabedoria, como o nosso guia no meio do deserto da noite. E quando houver trevas, escuridão, a gente tenha uma luz própria para nos levar para o caminho até a volta de Jesus. Esteja com cada um de nós, é o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. 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 Queridos, vou convidar nesse momento uma peruana, gatinha, Adorei o Peru mesmo. quase virou uma peruana, vocês viram pela imagem, ela estava já, e quase tivemos, temos 3 meninos, quase tivemos mais 5 ou 6. Mostrei a foto de um deles. Evidentemente, os pais não autorizaram a gente trazer, né? Mas pela gatinha. É um fofo demais. Ai, Umas crianças lindas. gostou de algumas surpresas de Gostei. imagens. E o Não tema. autorizadas, fotos, rolando, essas coisas. Podemos conversar depois da live? Eu justifico aqui. E aproveito para agradecer a gatinha, que a gente estava com uma lista de temas. E nesse final de semana, a gente conversando, eu perguntei, né, gatinha, o que poderia ser um tema para falar ao coração de todos os nossos amigos hoje? Depois de conversarmos um pouco, ela disse: poxa, vamos buscar aquele do amanhecer, estava na nossa lista. E eu quero agradecer sua sugestão. A gente tem buscado sempre
nas nossas orações, nós temos orado por vocês e temos Sim. pedido a Deus que Ele nos dê um insight, a iluminação, para a gente buscar temas que possam falar ao coração de vocês e também ao nosso Nossa, coração, né? E está aqui mais um tema da palavra de sabedoria da Bíblia.